Bom dia, meu amado, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Mais um domingo de Escola Bíblica Dominical. E nós louvamos a Deus por estarmos juntos nesta manhã abençoada, não é? Para trazermos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal e também para deixar aí o seu joinha, assim, tá? Também ativar o sininho para você ser notificado das nossas próximas publicações. Desejo que você esteja, sim, alcançando a bênção de Deus na sua vida, tá certo, meu querido? Então, hoje nós vamos estar estudando a lição de número 9, do dia 27 de agosto de 2023, e o nosso tema é uma visão bíblica do corpo. Olha, muita gente tem usado esta máxima, tá? Deus, ele só quer o teu coração. Teu corpo, isso aí é um detalhe. Será que isto procede? Será que tem respaldo bíblico para esta colocação? Quantos questionamentos nós já temos visto e ouvido, né, com relação a essa máxima? Olha, Deus, ele só quer o teu coração. O que você faz com o seu corpo, isso aí é de natureza material, a terra vai comer mesmo, tá? Deus está preocupado com o teu coração. Meu querido, hoje nós vamos estar estudando sobre a visão bíblica do corpo, do seu, do meu, do nosso corpo. Tá certo, meu querido? Então, esta é a 9ª lição do terceiro trimestre, tá? E nós vamos estar aqui nesta lição hoje, pedindo a Deus que nos dê a capacidade de entender o que a sua palavra irá trazer para a gente hoje, tá certo? Então, meu amado, não é, diz aqui o textuário o seguinte: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, apenas a parte B do versículo, tá? O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática da nossa lição é a seguinte: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Jesus Cristo, tá? Então o nosso corpo, amado, ele é o templo do Espírito Santo. Esta é a verdade bíblica, tá? Por isso ele deve ser conservado em santificação até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? A nossa leitura bíblica em classe é a seguinte, tá? Nós vamos estar lendo agora a palavra de Deus, tá certo, meu amado? Que está em 1 Coríntios, tá? Então nós vamos estar lendo aqui a palavra de Deus do capítulo 6, versículos 12 ao versículo 20, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Versículo 13: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo, tá? Os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-eis membro de uma meretriz?
Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, amados. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Querido e amado Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus amado, por esse momento santo, maravilhoso, que estamos, meu Deus, diante do Senhor para mais uma lição da escola dominical. E eu peço a Ti agora, em nome de Jesus, abençoar todos que estão compartilhando comigo, participando desta lição. Pai, abre a nossa mente para recebermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja, amado, o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Queridos, olha só, nesta lição nós vamos ter uma visão, do que a Bíblia fala, entende e nos orienta sobre o nosso corpo. Olha, uma visão materialista do corpo despreza a perspectiva bíblica que eleve o corpo ao propósito da vontade de Deus. Na Bíblia, a doutrina bíblica da glorificação final do corpo do crente tem muito a nos dizer a respeito do nosso corpo terreno. Há um propósito divino no corpo para vivermos de acordo com a palavra de Deus diante de uma cultura que entende a descartá-lo e a desvalorizá-lo, porque o Senhor veio então nos ensinar a como servi-lo por meio do nosso corpo. Amados, precisamos entender a palavra de Deus, e o Senhor, Ele nos ensina, amados, como devemos servi-lo, e servi-lo por meio do nosso corpo. A nossa lição tem 3 objetivos. Primeiro, ensinar a criação do ser humano. Segundo, expor a visão bíblica do corpo. E terceiro, contrapor a visão secular do corpo. Olha, querido, Deus, Ele criou o ser humano para o louvor da sua glória, tá? O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, ele diz: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Olha, amado, fomos comprados por bom preço e precisamos glorificar a Deus, tá? Então, amados, Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória, e em vista disso, Ele espera de nós, Ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todas as vossas maneiras de viver. Olha só, amado, o que o apóstolo fala aqui, não é verdade? Então, amados,
os conceitos secularistas, eles propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. E nesta lição, nós vamos estudar a criação do homem e também as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar, melhor dizendo, esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade, queridos, é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e também a sua glorificação final. Então, se formos escolher uma palavra-chave para a lição de hoje, qual seria? O corpo. Então, a palavra-chave hoje da nossa lição é corpo. E o primeiro tópico da lição, amados, fala sobre a criação do ser humano. Tá? A criação do ser humano. Tá certo, amado? Então, é importante entendermos a visão bíblica do corpo, né? Então, a criação do ser humano, a origem, amados, da raça humana. Olha, o homem, ele é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Isto aqui é muito importante, tá? Somos o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Aqui em Gênesis, capítulo 1, versos 26 e 27, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E no 27 ele diz, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Então, amados, vamos aqui mais em frente. Olha, então o que nós vimos aqui, que o homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso, a nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Então, assim, o homem foi formado do pó úmido da terra. Gênesis 2, versículo 7, diz-nos assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, amados, é interessante notar que o uso do hebraico Adam denota nome próprio, mas também genérico, significando homens, a humanidade, tá? Homens e humanidade. Então, amados, Adão foi o primeiro homem a ser criado e Eva a primeira mulher formada do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Isso nós podemos ver aqui em Gênesis, né? Capítulo 2, versículo 7, a parte B. Ele não fez isso com os animais, tá? O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito, e isso é que nos distingue dos demais seres criados. Nós temos algo especial, temos o sopro de Deus em nossas narinas. Então, amado, nós estamos vendo aqui a origem da raça humana. Segundo ponto, a constituição do ser humano. Olha, na nossa declaração de fé, nós professamos que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, né, chamada de homem, homem exterior, e uma parte interna denominada de homem interior, composta
de espírito e alma, tá? Paulo aqui aos 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia e de noite. Amém? Então, queridos, essa constituição humana, ela é denominada de tricotomia, isto é, três substâncias que são espírito, alma e corpo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz aqui o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Olha só, amados, como a espada de Deus, né, como a palavra de Deus, ela é penetrante, né, mais do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra onde? Na divisão. Olha só, divisão do quê? Da alma e do espírito, das juntas e medulas. Aqui é corpo, alma e espírito. Tá entendendo, querido? Então, veja só, né, como é lindo essa constituição do homem, né? Então, o homem, ele é tricotondita, né? Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Então, exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Jesus, né? Então, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela ensina que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. O nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontades. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. Mas, queridos, ainda falando sobre a criação do ser humano, tá? Nós também vimos aqui a queda e a restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, no capítulo 7, versículo 20 ao versículo 23, ele diz: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, no corpo exterior, nos meus membros, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, no meu corpo. Olha, querido, que coisa, né, profunda essa palavra do apóstolo Paulo. Conforme a teologia sistemática, tá? Então, amados, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Então, nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus, diz aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 20 de 1 Coríntios. Então, desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma e também no corpo. Isso quer dizer, então, que a santificação
deve atingir a parte material e também a parte imaterial do homem. Contudo, amados, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Você está entendendo? Então, amados, Deus, ele criou o ser humano e o constituiu de quê? De corpo, alma e espírito. Tá certo, querido? Então, Paulo, amados, ele não fala, né, também, Paulo não fala também do corpo do pecado, né? Então, veja bem aqui, o que diz aqui na palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 6, versículo 6, diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Então, Paulo, ele nos fala aqui, né, do corpo do pecado, tá? Esse corpo do pecado, amado, é que atrapalha toda a nossa vida, tá? Então, isso não significa que o corpo é fonte do mal. Não. O contexto deixa claro que Paulo está falando que o corpo pode tornar-se um instrumento do pecado, mas também pode se tornar um instrumento de justiça. Ele diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O problema não é o corpo, mas o pecado. O corpo é apenas o lugar onde a batalha entre o bem e o mal é encarnada, né? Então, amados, é onde acontece a batalha entre o bem e o mal, é no nosso corpo. E como está o nosso espírito e a nossa mente, é que vai determinar quem vai vencer essa batalha. Ok? Então, amados, é importante entendermos isto, tá certo? Então, queridos, o segundo tópico da lição fala sobre a visão bíblica do corpo. Qual é a visão da Bíblia sobre o nosso corpo? Primeiro, vamos ver aqui, o nosso corpo é dividido em partes. O homem exterior, né? Ok? E o homem interior. Nós somos divididos de corpo, alma e espírito. Então, a parte exterior do homem, tá? O termo corpo do grego, soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano, tá? Aqui em Mateus, no capítulo 10, versículo 28, Mateus 10, 28, o Senhor diz o seguinte: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha só, tá? Então, temam aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, amados, o termo grego soma, né? O termo corpo, né, do grego, que é soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano, a parte física, a parte material. O termo carne, do grego, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Aqui em Lucas, no capítulo 24, no versículo 39, diz assim: vede as minhas mãos, é Jesus falando, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus mostrando ali o seu corpo, tá? Seu corpo físico, tá? Então, ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana.
Então, o corpo é o invólucro da parte imaterial, da parte metafísica, parte imaterial do ser humano. Então, nós somos uma embalagem. Esse corpo que nós temos, que você consegue apalpar, pegar, beliscar, acariciar e etc., tá? É apenas um invólucro, uma embalagem, um envelope, tá? Que agasalha a parte imaterial do ser humano. Esse corpo, ele envelhece e ele também morre. Ocasião em que a alma e o espírito deixam o corpo, tá? Aqui em Gênesis, no capítulo 35, Gênesis, no capítulo 35, versículo 18, diz assim: então ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo e o teu bordão e o cajado está em tua mão. E que ele lhe deu e possuiu, e ela concebeu dele. Amados, vemos aqui a materialidade do corpo. Então, queridos, uma coisa importante aqui que nós temos é a questão do corpo, a carne, né? Geralmente ela é descrita em sentido negativo, tá? Na minha carne não habita bem algum. Paulo fala isso lá em Romanos 7, versículo 18. Entretanto, amados, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico. Assim, ou assim sendo, a nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante, né? Então, o corpo é o meio de transporte, o corpo exterior, o corpo carne, é o meio de transporte do corpo interior, né? Então, amados, somos um invólucro, né? O corpo, carne, morre, mas o espírito volta para Deus, tá? Então, outra coisa interessante, importante, é que é o templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo, tá? O corpo é o templo do Espírito Santo. Você vê a importância dessa embalagem, então, desse invólucro, né? O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. É o que diz Paulo aqui em 1 Coríntios 6, versículo 13, a parte B do versículo. Então, isso significa que o corpo pertence ao Criador e a Ele deve estar unido, tá? O corpo é para o Senhor, né? O corpo não é para a prostituição, o corpo é para o Senhor que o criou, tá? Então, nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e deve ser usada para glorificar a Deus, tá? Em 1 Coríntios 6, nós lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais, diz Paulo aqui em Romanos 6, versículo 13 e também o versículo 19, 1 Coríntios 6, 15 e 16. Então, aqui o cristão, ele é exortado a não pecar contra o próprio corpo. Pois um resgate de alto preço, queridos, foi pago por Jesus Cristo, tornando o crente templo e também morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Falando ainda sobre a visão bíblica do corpo, amados, nós vemos aqui o terceiro ponto, glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 14 e 15, ele diz:
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, meu querido, Jesus Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa da nossa salvação é justamente a glorificação, tá? Inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal, conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. Esse evento vai ocorrer quando Jesus voltar. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim, a morte é o único inimigo a ser vencido. Amém, queridos? Então, amados, é importante entendermos a palavra de Deus. No nosso terceiro tópico, nós vemos a visão secular do corpo. Como que os materialistas, os modernistas, veem o corpo, tá? Então, o hedonismo e o narcisismo. Olha, zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus, tá? Contudo, em tempos pós-modernos, de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que de modo insensato persegue o corpo ideal, por meio de boa estética a qualquer custo, e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, o apóstolo Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o seu corpo. Então, desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outras situações. Um outro ponto, ainda sobre a visão secular do corpo, é a erotização e a libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 7 e o versículo 28, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, queridos, veja bem, então, Deus também criou a sexualidade. Portanto,
não se trata de algo impuro, tá? O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Então, nossa declaração de fé ensina que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. Então, queridos, o objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e também imoral, prolifera assustadoramente. Então, diante disso, o apóstolo Paulo, ele adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Queridos, o terceiro ponto, nós falamos aqui sobre a liberdade e autonomia. Olha, a Bíblia atesta que o homem, ele é dotado de livre-arbítrio. Isso indica a autonomia para o homem tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão também alvo do juízo divino. Tá? Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o seu corpo e, desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização de quê? Do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outras situações. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis o quê? Não sabeis que não sois de vós mesmos? Não temos, amados, propriedade do nosso corpo. Não temos título definitivo dele. Nós pertencemos ao Senhor e precisamos entender isso. Amém, querido? Então, amados, nós louvamos a Deus por você que está acompanhando a lição de hoje. E para concluir, veja bem, o autor da lição diz o seguinte: criado da terra à imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos serão glorificados. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e de santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Amém, querido? Que Deus abençoe sua palavra nos nossos corações. Você consegue lembrar alguma coisa daquilo que nós falamos aqui, estudamos aqui? Vamos revisar um pouco. Como a nossa declaração de fé expressa a nossa constituição humana?
Como é que nós declaramos a nossa Constituição? Pela fé em Deus, pela visão bíblica. Nossa declaração de fé professa, amados, que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo, né, ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. Essa constituição humana ela é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Amém? Segundo ponto: como é requerida a irrepreensível conduta do cristão? Bom, o cristão precisa ter uma conduta irrepreensível, né? A conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, na alma e no corpo. Então cai por terra aqui aquela máxima de que Deus só quer o coração. Deus, ele exige uma conduta irrepreensível tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Como o corpo é identificado na Bíblia? Olha, o termo corpo no grego, soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne do grego, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material do ser humano. E o quarto ponto: por que os corpos dos salvos não devem praticar atos imorais? Sabe por quê? Porque a parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 6, nós lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Jesus Cristo. E o quinto ponto da nossa avaliação: no atual cenário, o que as ideias secularistas promovem? Pois bem, as ideias secularistas promovem o hedonismo, o narcisismo, a erotização e a libertinagem. Então, amados, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Ele nos abençoe, que Ele nos conceda entendimento, discernimento da sua palavra, que nós possamos entender que o nosso corpo pertence a Deus. O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso ele deve ser conservado em santificação até quando? Até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, nós te agradecemos pela lição de hoje. Pedimos do Senhor perdão dos nossos pecados e que nós sejamos, ó Pai, zelosos pelo nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo de Deus. E assim, Pai amado, abençoa a todos os nossos amados irmãos que assistiram esta lição, que chegaram até o final, ou mesmo aqueles que assistiram apenas uma parte, que o Senhor esteja abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu querido, quero fazer um convite para você. Você já conhece a Comunidade Batista Cristã? Nós somos uma igreja segundo o coração de Deus. Estamos há 23 anos pregando o Evangelho da Salvação. E estamos localizados em várias localidades, no estado do Pará, no estado do Amapá, e temos um trabalho missionário que tem chegado além das nossas fronteiras. E você pode conhecer uma das nossas igrejas. Se você quiser mais informação, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 91 984 56 2206. Nós teremos o maior prazer de falar com você sobre isso. Se na sua cidade não tem a Comunidade Batista Cristã e você sentir movido pelo Espírito Santo de Deus em querer a igreja aí na sua localidade, entre em contato conosco. Nós louvamos ao Senhor e pedimos que Ele
abençoe você ricamente. Deus te abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus.